Olá, queria convidar você neste momento, nós abrirmos a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, e meditar alguns minutos no livro de Colossenses, no capítulo 4, e o verso 2 em diante. Colossenses capítulo 4, verso 2: Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. O verso 3: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aqui Paulo está falando aos Colossenses e fazendo uma exortação à oração e à sabedoria, né? Orar é um privilégio inviolável que nós temos, que implica em muitos benefícios infinitos para a nossa vida. Entretanto, para muitos é apenas uma nova ideia e poderia ser um tanto assim intimidador a princípio, né? Muitas pessoas relegam a oração a situações convencionais, né? Oram somente quando estão lá na igreja, na hora do culto, ou antes da comida, na hora de dormir, né? Mas assim perdemos inúmeras oportunidades diárias de aproveitar o privilégio que Deus nos tem dado, né? De entregar-lhe cada necessidade, as nossas inquietudes, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, né? Em uma oração imediata, né? A oração não deve ser somente naquele horário específico, não, a nossa vida tem que ser pautada em uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, a palavra de Deus vai nos dizer: orai, orai sem cessar. Orar sem cessar, então, é a todo momento, onde nós estivermos, no nosso trabalho, na rua, dentro do carro, juntamente com os nossos filhos, com o nosso cônjuge em casa, a todo momento nós temos que estar em oração, porque isso quer dizer que nós estamos em contato com Deus, quer dizer que nós estamos em comunhão com Deus, né? Orar não só deveria ser o primeiro passo antes de iniciar cada dia, né, ou antes de tomar uma decisão, mas como já falei, tem que ser aquele refúgio instantâneo ante o primeiro indício de temor ao Senhor, de qualquer dúvida, de qualquer inquietação, estar na presença de Deus, né? Toda crise, todo problema, toda dificuldade, toda decisão, né, deveria nos levar a orar de imediato, em vez de entrar em pânico, em vez de ficarmos apreensivos. A Bíblia diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? E em todas as situações, a Bíblia diz para nós não nos conformarmos. Quando nós agora vemos a guerra da Ucrânia lá com a Rússia, né? Uma tragédia mundial, né, que está acontecendo. Ou vemos aqui no nosso país tragédias, aqui dentro do nosso país, da chuva, alagamentos, fomes, né, tempestades, quantas coisas nós temos visto acontecer no nosso país. Uma emergência familiar, um problema com um amigo, uma doença, um diagnóstico que a gente vem a ver de um amigo, de um parente, de um conhecido, né? Nós temos que unir forças. Tudo isso são oportunidades que o Senhor nos dá de nós irmos para a oração, para nós buscarmos o trono da graça, né? Da mesma forma também, quando recebemos boas notícias, né? Quando nós sabemos que um amigo ganhou uma promoção, quando um irmão foi abençoado, quando Deus deu uma vitória, nós também temos que ir agora para os pés do Senhor para agradecer, porque o Senhor tem nos dado motivos de nós agradecermos. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias são a causa de nós estarmos vivos.
Então nós temos motivos de agradecer ao Senhor, nós temos motivos de colocar também na presença do Senhor a nossa gratidão, a nossa alegria por coisas boas que Ele tem nos dado. Iniciemos agora, ainda que as circunstâncias não sejam particularmente terríveis, nem perigosas, né? E deixemos que a oração se transforme em uma resposta automática para as questões grandes e pequenas da nossa vida. A princípio, talvez você não saiba que decisão tomar, não se preocupe. A chave é ser humilde, sincero diante de Deus, admitir sinceramente o que está atravessando e pedir a sua ajuda imediatamente. Não tente impressionar a Deus com suas palavras sem propósito, não. Sejamos simples na nossa oração com o Senhor. Coloquemos realmente aos pés do Senhor aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E nós podemos aproveitar. O Senhor Jesus nos deixou no livro de São Mateus, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos introduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso aqui não é um mantra, uma reza que nós temos que seguir desta maneira todos os dias e ficar repetindo, ficar falando a mesma coisa. Não, mas isso aqui é um guia. Jesus não disse que esse era o conteúdo para orar, mas sim a maneira de como nós orar, sim a maneira de como nós fazermos, de como nós conduzirmos a nossa oração, né? E eu vejo aqui algumas maneiras, né, em suas palavras que nós podemos utilizar, né, nessa oração. A oração ela pode ser feita, né, tomar muitas formas, digamos assim. Né? Nós temos que começar a nossa oração, ele fala aqui, engrandecendo o nome do Senhor. Portanto, vós quando orares, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro passo é nós engrandecer o nome do Senhor, adorar ao nome do Senhor, né? Bendizer ao nome do Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Criador, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é o Salvador das nossas vidas, porque Ele teve misericórdia de nós. Vê como só nesse primeiro ponto nós temos assuntos para falar com o Senhor e não precisamos ficar de vãs repetições, não, mas adorar, tirar aquele momento de adoração, de louvor, de dar glórias a Deus, de dizer santo, santo, santo é o nome do Senhor. Isso vai criar um clima de intimidade com o nosso Deus, criar um clima de intimidade com a nossa alma. Isso vai abrir o nosso coração para o Senhor. Vamos derramar agora o nosso coração perante o Senhor, mostrando o nosso amor por Ele, né? Agradeça a Ele pelas coisas boas que tem feito por nós, né? E louve-o por aquilo que Ele é, por quão maravilhoso Ele é, né? Confessamos arrependimento por qualquer pecado e buscamos o seu perdão misericordioso, né? Na sua palavra Ele diz para nós orarmos e pedirmos o perdão ao Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é difícil nós perdoarmos, mas que nós possamos pedir ao Senhor, que Ele nos dá um caminho, né? Que nós temos que pedir ao Senhor, mas também temos que perdoar. Não é fácil perdoar, eu preciso da ajuda do Senhor. Sim, então esse é o momento, na hora que nós estamos clamando a Ele, estamos orando a Ele, de nós pedirmos a Ele essa ajuda para liberar perdão, para abrir o nosso coração também, para perdoar aqueles que têm nos maltratado, que têm falado mal de nós, que têm ido contra nós, né? Então, orar a Deus pedindo especificamente também aquilo que nós necessitamos. Pão nosso de cada dia nos dá hoje,
né? Aqui ele está dizendo aqui, e aí nós podemos generalizar um pouco que em todas as situações da nossa vida, Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas, aquilo que você precisa, ele vai te dar. Sim, mas agora nós colocamos isso na mão dele. Colocamos essa necessidade. O cego Bartimeu falou para Jesus aquilo que ele necessitava. Salomão falou para Deus aquilo que ele necessitava. Salomão pediu sabedoria, o cego pediu a visão. O que é que você tem necessitado? O que é que você tem precisado? Coloque aos pés do Senhor. Coloque na presença do Senhor. Expresse isso com palavras que o Senhor, conforme a sua vontade, Ele pode nos dar. Diga-lhe que recebe o seu amor por você e expresse o seu amor por ele também em resposta, né? Assim como nós, com o nosso pai terreno, com a nossa mãe, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, nós falamos para ele que amamos ele também, isso é recíproco. Quando eles falam para nós que nos ama, assim o nosso Deus também quer ouvir da nossa boca que nós o amamos, que nós o adoramos, que nós o exaltamos e glorificamos. Clame por sabedoria, força, orientação para as decisões pequenas e grandes que se apresentem. Nós não sabemos, né? Nós somos limitados, pequenos, a nossa sabedoria humana é falha e é pequena. Por isso Salomão pediu para Deus sabedoria para poder guiar um tão grande povo. Assim nós também precisamos da sabedoria do Senhor e nós temos que clamar por isso, que nós rendamos-nos a Ele e peçamos a Ele que mude o nosso coração. Davi fez essa oração ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que nós possamos estar pedindo ao Senhor, né, que o Senhor venha nos renovar cada dia, que o Senhor venha mudar o nosso coração cada dia, porque a nossa carne, o nosso coração tem uma tendência de seguir para o mal, para o pecado, para as coisas da carne, mas nós temos agora que pedir orientação do Espírito Santo, porque se ele mora dentro de nós e está conosco, nós temos que estar clamando a ele todos os dias para mudar o nosso coração, para transformar o nosso entendimento, o nosso pensamento. Que Deus possa transformar a nossa família, possa transformar o nosso casamento em algo maravilhoso, em algo que dê satisfação ao Senhor e às nossas vidas. E o mais importante, você deve estar disposto a dizer: seja feita a tua vontade. Mateus 6 e o verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Que nós possamos estar dispostos a dizer: seja feita a tua vontade. Então comece o seu dia pleno de expectativa para ver como opera de forma poderosa ao nosso redor, como Deus demonstra o seu amor por nós e nos dá a vitória. Que nós possamos começar o nosso dia, que nós possamos no decorrer do nosso dia e que nós possamos terminar o nosso dia em oração na presença do Senhor, né? Que Ele vai nos dar vitória, Ele cuida de nós, Ele mostra para nós a direção do nosso caminho, Ele nos ensina aquilo que nós temos que, até aquilo que nós temos que falar, que a palavra de Deus diz que é para nós abrirmos a nossa boca e Ele é que vai encher, mas Ele só vai fazer isso se nós estivermos realmente em comunhão com Ele, pautados na nossa vida, né? Na comunhão com o Senhor, andando nos seus caminhos, guardando as suas palavras. Deus te abençoe. Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe em nome do Senhor Jesus. Amém.